Quero saudar todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e agradecer primeiramente a Deus por aqui estarmos essa noite, agradecer pela vida de cada um, a vida do nosso pastor que aqui está, a vida de cada irmão que separou esse tempinho para estar aqui, para prestar esse culto ao Senhor, né? E eu quero hoje falar de algo, irmãos, que eu vejo que há muita confusão, né? As pessoas fazem confusão com as coisas de Deus, né? Sobre a fé, quero falar da fé. As pessoas confundem muito a fé com pensamento positivo, com, eu vou pensar dessa forma, como vou jogar no universo o meu pensamento, e a fé não tem nada a ver com isso, irmão. A fé da Bíblia, essa fé que é pregada pela palavra de Deus, não tem nada a ver com isso. As pessoas, é a lei do retorno, é a lei que se eu desejar mal para a pessoa, isso eu creio que é o que Jesus pregou, a palavra da semeadura. O que você planta, você colhe. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas a fé, irmão, não tem nada a ver com pensamento positivo. E nós vamos ver aqui hoje, é um capítulo que eu acho que eu já devo até ter lido na igreja, capítulo 11 de Hebreus, se os irmãos quiserem abrir a Bíblia aí, e nós vamos ver, primeiramente, se nós formos buscarmos no dicionário o que vai falar de fé, e lá vai estar escrito que a fé é uma crença intensa em algo, né? E nós que cremos em Deus, nós temos que crer, ter essa crença intensa em Deus e pelas coisas de Deus. Não tem como eu crer em Deus e não crer na palavra de Deus, não tem como eu crer em Deus e não crer no projeto que Deus tem para nós. E no capítulo 11 de Hebreus, explica um pouco sobre o que é a fé, né? E vai falar aqui de alguns personagens que fizeram parte do projeto de Deus, que estão aqui mencionados na palavra do Senhor, na Bíblia. Nós vamos ler aqui agora, capítulo Hebreus capítulo 11, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se haviam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, desceram tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque
Os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até entre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó, Esaú no tocante com as coisas futuras. E pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. E pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Irmãos, nós vamos ler até aqui. Então nós podemos ver aqui que pela fé, essas pessoas aqui, elas pela fé em Deus, acreditando que Deus, se a gente for parar para pensar aqui e ver o que Abraão fez ali com Isaque, ele iria oferecer o seu filho em sacrifício. Antigamente se fazia o sacrifício do cordeiro e Deus pediu o seu filho. Ele não hesitou, porque ele tinha fé que Deus, tirando a vida dele, ele poderia até o ressuscitar. Ele tinha fé que mesmo que ele morresse, mas a vida do filho, a filha dele estaria bem nas mãos de Deus. Ele confiava em Deus, ele tinha fé no Deus dele. E aqui a nossa fé hoje, irmãos, eu vejo que tem que ser em Deus. E o projeto que muitos aqui não puderam ver é o projeto que Deus tem preparado para nós, que é a ressurreição, a qual nós podemos ver aqui no versículo 26, que diz assim, ó, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. Então aqui, Moisés não quis saber das riquezas que ele poderia ter, igual muitas pessoas, eu tenho fé que Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo. Não use a fé que Deus fala que não é para nós adquirir bens materiais, nós enriquecer nessa terra, até porque Moisés não quis saber de riqueza, mas ele queria saber do que Deus tinha prometido para ele, do projeto que Deus tinha para ele, e acreditou e preferiu o vitupério de Cristo do que em vista da recompensa, os tesouros do que o Egito tinha para oferecer. Então, ele preferiu sofrer com o povo, ele preferiu, em amor a Deus, em amor ao que ele tinha, em amor ao projeto que Deus tinha guardado, a promessa que Deus tinha para ele, não, eu prefiro sofrer, eu prefiro ficar na pobreza com o meu povo, mas eu vou servir a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou procurar trilhar os caminhos, o projeto que Deus tem. E nós hoje, irmão, nós temos um projeto chamado Bíblia, chamado Palavra de Deus. Como é impossível agradar a Deus sem fé, também é impossível nós agradar a Deus se nós não amarmos a palavra dele, se nós não colocarmos em prática o que a palavra do Senhor nos diz, o projeto dele. Acreditar, ter fé que seremos salvos, ter fé que Jesus Cristo não morreu em vão por nós, que não ressuscitou em vão, e ter fé, acreditar nesse projeto que se chama Bíblia, Palavra de Deus, amar esse projeto, amar essa palavra, e ter a fé que um dia vamos morar com Jesus no céu. Mas não temos como morar com Jesus no céu se não amarmos direito a Deus, se não procurarmos amar a Deus, né? Porque o nosso amor é mesquinho, nosso amor é fraco, mas nós temos que procurar a fazer o nosso melhor para Deus e procurar aplicar o máximo possível o projeto de Deus na nossa vida. Aceitar essa palavra. Não é dizer que eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, mas a fé está no mundo, a fé está nas riquezas, a fé não está na ressurreição de Cristo, a fé não está em morar com Ele no céu um dia, a fé não está na nossa conversão.
É para isso que temos que ter a fé. É para que nós acreditamos nessa palavra, acreditar que Jesus morreu por nós, que Ele foi crucificado, foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está no céu. Ele venceu a morte para que eu e você um dia possamos vencer ela também, através do projeto que Ele tem para nós. Se nós não amar esse projeto e não dedicarmos a nossa vida, nós não vamos alcançar. E aí não adianta ter pensamento positivo, aí não adianta ter, eu vou pensar que vai dar certo. Não. A tua vida só vai dar certo se ela estiver na presença de Deus. Só vai ter paz se tu estiver na presença de Deus. O projeto da tua vida só vai valer a pena se esse projeto chamado Bíblia, ele se encaixar na tua vida, você trouxer ele para a sua vida. Senão, de nada adianta. Eu agradeço essa oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.